Não se preocupe, não vamos abandonar você. Gigante jogou um mapa detalhado que tinha uma rota marcada em vermelho para Leyline. Depois de completar sua missão, siga esta rota e você definitivamente poderá sair em segurança antes que qualquer outro magi descubra. O senhor atrás de nós irá desviar a atenção de Reynolds, e nós forneceremos apoio também. O gigante falava com calma, mesmo saindo do seu caminho para mencionar o magus sombrio do nível 2, que apoiava as mãos que meditavam. Era óbvio que ele estava tentando ameaçar Leyline. Leyline ficou em silêncio por um tempo. Eu vou tentar. Se fosse muito perigoso, ele não arriscaria a vida por essa organização. Bem, você verá que esta é uma missão muito simples e sem esforço. Giante sorriu depois de terminar. Você pode se juntar a nós como um magi sombrio. Como sobre isso? Qual academia ou organização você deseja participar? Apenas me diga. Leyline sacudiu a cabeça. Ainda não tinha tais planos e ainda não confiava inteiramente nas palavras de Giante. Se alguém não era perspicaz ao lidar com magos negros, era certo que eles seriam aproveitados tão completamente que todos os seus ossos seriam engolidos. Bem, para garantir que tudo corra bem, você precisa assinar isso. Giante jogou um pergaminho preto para Leyline. HM? Leyline olhou através do conteúdo do pergaminho e ficou espantado. Um contrato de olho de prova? Depois de ter tirado o solvente das penas do Nefarious Filchbeard, você ainda se atreve a usar isso? Este é um contrato especial que o senhor atrás de nós criou especificamente para você, ressaltou o Giante, enfatizando as 3 últimas palavras. Além disso, essa solução foi a última em nossa organização. Se você puder encontrar outro, só podemos culpar a nossa má sorte. Parecia que ele estava bastante confiante sobre isso. Nesse caso, você é a primeira pessoa que se atreve a fazer algo assim. Leyline examinou Giante e sorriu. Ao mesmo tempo, a serpente gigante fantasma de repente abriu a boca e mordeu em direção ao gigante. Asterisco rumble. Asterisco quando se aproximou de Gigante, a serpente gigante fantasma de repente desmoronou e se transformou em uma massa de sombra, batendo contra o nevoeiro verde do gigante e produzindo o som das ondas batendo na costa. Haha, eu estava apenas contando uma piada. Eu sou apenas um membro regular nas 1000 mãos intrometidas, então como eu ousaria me opor a anciões como você? Um sorriso brilhante e gentil apareceu de repente na expressão de Leyline. Você se tornará um ancião em breve. Depois dessa operação, posso te indicar. Giante falou depois de pensar um momento. Nesse caso, obrigado. Leyline bateu levemente no pergaminho e a impressão de uma cobra negra apareceu instantaneamente. Asterisco rumble. Asterisco a aparição do olho da prova deu a Leyline a sensação de que isso era ainda mais poderoso do que o que Reynolds convocara na vez anterior. Sob o olhar sem emoção, o pergaminho nas mãos de Leyline começou a entrar em combustão espontânea. Chamas verdes envolveram o pergaminho. No momento em que o pergaminho se queimou completamente, um raio de luz que representava o contrato e suas restrições voou para a mente de Leyline. Depois, a aparição do olho da provação se dispersou automaticamente no ar. Ele havia analisado o contrato. As únicas condições eram que ele não poderia ajudar o Four Seasons Garden, não havia condições severas. Afinal, eles ainda precisavam de sua ajuda e não podiam exagerar. Não detectou os traços dos atos do Nefarious Filchbeard, perguntou-se Leyline. Ele então saiu da área sem uma palavra. Apenas Gigante ficou de pé quieto no porão como se estivesse esperando por alguma coisa. Asterisco estrondo. Estrondo. Estrondo, asterisco minutos depois, o corpo de Giante, coberto de névoa verde, começou a tremer violentamente, e a parede atrás dele explodiu de repente. Depois que a poeira baixou, uma grande parte do nevoeiro de Giante se dispersou, revelando uma figura gigante que tinha até 2 metros de altura. Louco! Essa pessoa é um lunático! Gigante murmurou para si mesmo e começou a rir maniacamente. Haha, boa! Interessante! As coisas estão ficando mais interessantes. Ele então se transformou em uma névoa verde e saiu da área. Atrás dele,
o porão cedeu e a poeira encheu o ar. No dia seguinte, Leyland chegou pontualmente ao escritório de Reynolds às 7 da noite. Lord Reynolds. Ele bateu na porta gentilmente. Entre. De trás da porta, a voz suave de Reynolds foi ouvida. Leyland respirou fundo e abriu a porta. Reynolds estava sentado em uma cadeira de videiras, usando um par de óculos enquanto bebia uma bebida verde. Ao lado dele havia uma pequena mesa redonda e uma cadeira semelhante. Leyland, você está aqui. Sente-se. Reynolds apontou para a cadeira ao lado dele. Muito obrigado. Leyland fez mais uma reverência e sentou-se perto de Reynolds. Aqui. Experimente o suco da Jaded Daruflower. Estamos apenas tendo uma conversa particular agora, então não seja muito reservado. Reynolds parecia um velho hospitaleiro. Como se estivesse um pouco envergonhado, Leyland deu um leve sorriso e bebeu da xícara sobre a mesa. O aroma refrescante da natureza invadiu seu paladar e se estendeu por seus 4 membros. Leyland sentiu como se água quente estivesse enxaguando seu corpo e o fazendo se sentir rejuvenescido. Como é? Tem um gosto muito bom, certo? Perguntou Reynolds com antecipação. As coleções de um ancião como você são muito boas, elogiou Leyland sinceramente. Haha. Como uma criança que recebeu um elogio, Reynolds riu alto em voz alta. Aqui, vamos ter uma conversa amigável. Leyland, você parece ser das Ilhas Chernobyl, certo? Eu fui lá uma vez quando eu era jovem. Recursos são escassos em uma terra tão árida, e faltam magos. Reynolds foi um orador muito divertido, e ele começou a conversar com Leyland sobre suas experiências passadas. Enquanto falavam sem pressa, o tempo passava e, num piscar de olhos, passará 1 hora. De repente, Leyland sentiu um cheiro muito doce. O que é isso? É um tipo de incenso dos Vetland Gardens. Dizem que é útil para reabastecer a força espiritual de uma pessoa, e é uma das favoritas dos magos lá. Reynolds explicou levemente, sua voz aparentemente menos e menos perceptível. Um fio de força espiritual prateada se estendeu lentamente. A expressão de Leyland tornou-se mais preguiçosa e ele podia sentir suas pálpebras ficando mais pesadas. Ele finalmente adormeceu. Vendo Leyland em um sono profundo, um sorriso apareceu no rosto de Reynolds. Ele tirou um anel na mão de Leyland e inspecionou-o de perto. Ring of Sobriety. Parece que tem alguns outros efeitos que podem defender contra as provas. Existem 7 poções diferentes espalhadas por ele também. Parece que você se preparou bem, mas é uma pena. Reynolds olhou para Leyland com um sorriso vitorioso. O suco da Jaded Daruflower, assim como o pólen das Intoxicateu Dragon Petals, são algo que até mesmo um rank 2 magus pode não suportar. Que uso é um mero anel e poção? Esses 2 itens eram uma combinação especial que Reynolds havia escolhido especificamente para Leyland. Alguns deles tiveram que ser transportados do avião secreto, e ele usou uma parte de sua mesada como presidente para obter os itens. Isso atrasou seus planos e permitiu que Leyland tivesse a chance de causar estragos no Four Seasons Garden. Claro, desde que ele pagou um preço tão alto, os efeitos foram excelentes. Um pico de classificação 1 magus era uma existência que até mesmo um rank de 2 magus como Reynolds precisava ser cuidadoso. Além disso, esses magos também tinham métodos especiais e poderiam ter uma alta resistência contra alucinações e encantamentos. O que foi mais problemático foi que Leyland ainda era um membro do Four Seasons Garden, então, sem evidências reais, Reynolds não podia fazer nada que pudesse ter efeitos posteriores severos. Como um experiente veterano rank 2 magus, isso não foi um problema para Reynolds. Agora, usando uma mistura especial, ele havia feito Leyland desmaiar. Além disso, esses 2 ingredientes não eram prejudiciais para o corpo e, no máximo, levariam Leyland a desmaiar. Sua resistência à magia alucinatória seria temporariamente reduzida, mas depois disso, seu corpo acabaria se beneficiando a longo prazo. Assim, Reynolds não estava indo contra o contrato com o olho do julgamento. Ainda assim, os efeitos desse tipo de alucinógeno não duram muito tempo. Com o corpo dele, ele vai acordar em cerca de meia hora, então eu tenho que ser rápido.
A cadeira cheia de vime sob Reinald começou a se mover até Reinald estar bem na frente de Leilin. Abra seus olhos e olhe para mim. Reinald falou levemente, sua voz produzindo um estranho efeito que fez com que nos sentíssemos atordoados. Enquanto ele falava, raios prateados de luz branca saíam de seus olhos. Esta foi a aparência da solidificação de sua força espiritual. Ao ouvir Reinald, as pálpebras de Leilin piscaram e depois se abriram. Seu nome? Reinald perguntou, os raios brancos prateados tão intensos que pareciam estar à beira de atravessar os globos oculares de Leilin. Leilin Farlier. Onde você nasceu? Você tem algum parente? As perguntas que Reinald fez foram bem simples no começo e, com o passar do tempo, ele foi mais fundo e aumentou a dificuldade. Logo, depois de dezenas de perguntas, ele entrou no coração da questão. Por que você era procurado pela família Lilitel? Reinald perguntou gentilmente, com alguns tremores em sua voz. É porque, para obter uma herança de uma ruína, matei Bozan e Lilitel. Respondeu Leilin aturdido, incapaz de controlar as palavras que saíam de sua boca. Que herança? A luz prateada em seus olhos se tornou mais concentrada. Uma herança que contém informações incompletas sobre os espadachins de marca. Há também um artefato mágico de alta qualidade. Respondeu Leilin. É isso mesmo? Reinald mexeu os óculos. Espadachins de marca? Um ramo dos antigos magos? Ele mediu o corpo de Leilin. Um corpo alto e forte com algumas marcas na superfície. Parece bastante semelhante às lendas. Como sua vitalidade era incrivelmente alta, os músculos do corpo de Leilin eram agora muito óbvios, e ele tinha uma quantidade aterradora de força dentro dele. Se ele tentasse imitar um grande cavaleiro, ninguém duvidaria dele. Nesse caso, qual é o seu relacionamento com as 1000 mãos intrometidas? Reinald chegou à questão principal.